Olá! Hoje iremos estudar os crimes contra o patrimônio resolvendo uma questão da prova do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. É claro, quando você estiver realizando a tua prova, a prova real, aquela que você está agora se preparando, deve lembrar que existem umas certas diferenças de uma prova da magistratura, a prova do Ministério Público e uma prova da Defensoria, por exemplo. Mas, de toda forma, as questões de direito penal das provas do Ministério Público sempre são questões de elevado nível técnico. Então, vale a pena, independente do concurso, nesse momento agora de preparação, vocês resolverem várias questões de prova. E essa é uma questão que traz pontos importantes relacionados aos crimes contra o patrimônio e também aos crimes contra a administração pública. Bom, antes de passarmos ao enunciado, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem em meu canal e ativarem as notificações para que você possa ser avisado dos futuros lançamentos. Vamos ao enunciado? Assinale a alternativa correta. É crime de extorsão mediante sequestro a conduta denominada sequestro relâmpago. Ocorre quando os agentes abordam a vítima, restringem sua liberdade e com ela se deslocam a caixas eletrônicos, com o intuito de fazer saques em dinheiro. B. Advogado é contratado para defender os interesses do seu cliente em processo judicial, recebendo previamente seus honorários, porém descumpre as disposições contratuais, deixando de adotar as providências decorrentes da obrigação contratuada, pratica o crime de apropriação indébita. C. Comete crime de concussão, um funcionário público que se utiliza de violência ou grave ameaça para obter vantagem indevida. D. Funcionário público estadual com o intuito de obter vantagem patrimonial para si, utilizando-se de papel moeda grosseiramente falsificado para efetuar o pagamento de compras de elevado valor em lojas comerciais, comete crime assimilado de moeda falsa. E letra E, ou alternativa E. Na hipótese de uma pessoa com 18 anos, juntamente com um amigo menor de 18 anos, com comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtrair do avô da primeira, com 61 anos de idade, a quantia de R$ 1.200, aquela praticará o crime de furto qualificado. Então temos aqui 5 alternativas bem interessantes. Deixaremos para vocês, como habitualmente fazemos, alguns segundos agora para que releiam a questão, resolvam a questão e já na sequência passarei a questão correta e as explicações. E então, já tem a resposta? Bem importante essa questão. Bom, vamos avaliar ponto a ponto. Letra A. É crime de extorsão mediante sequestro. É crime de extorsão mediante sequestro a hipótese do sequestro relâmpago. Resposta está incorreta, porque quando nós falamos do chamado sequestro relâmpago, notem que a banca já coloca entre aspas, porque é uma expressão que não é uma expressão técnica, mas esse nome, vamos dizer assim, pegou, né? Então, o que se denomina sequestro relâmpago, que é a hipótese quando os agentes abordam a vítima e restringem a sua liberdade, é a hipótese de extorsão. Então, não é extorsão mediante sequestro, no 59, é a hipótese da extorsão. A extorsão com restrição da liberdade da vítima, artigo 158. Letra B. Advogado que é contratado para defender os interesses, recebe os honorários, né? Depois não devolve os honorários, porque teve ali algumas questões contratuais, não comete o crime de apropriação indébita. Então, questão também incorreta. A apropriação indébita estaria configurada quando ele recebe valores de uma cobrança, valores relacionados à causa e não repassa ao cliente. Aí sim poderíamos falar em apropriação indébita. Mas notem que aqui estamos falando em honorários. Honorários. Uma ressalva seria feita se, a questão não esclarece aqui, mas se o contrato de honorários especificasse uma hipótese de devolução, em caso de rescisão ou devolução integral, por exemplo, aí poderia se trabalhar eventualmente com a apropriação indébita. Mas não é o caso aqui, conforme nos traz a alternativa B de falarmos em apropriação indébita. Alternativa C. Comete o crime de concussão. Concussão. Funcionário público que utiliza de violência ou grave ameaça. Então, aqui nós estamos diante de uma alternativa também errada,
Porque quando falamos em concussão, ainda que seja um crime de maior gravidade, porque o verbo tipo é exigir, e é sempre interessante que você estude concussão, lembre de corrupção passiva. Então, na corrupção passiva é solicitar, receber. Agora aqui, na concussão é exigir. Ainda que o elemento anímico seja mais intenso, nós não temos a violência ou grave ameaça. Lembre-se que nos crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, o funcionário público se utiliza da função para constranger a vítima, da função. Ele, antes de assumir, depois de assumir, mas em razão da função, é que exige a vantagem devida. Se ocorre um emprego de violência ou grave ameaça, nós estamos numa hipótese de extorsão. Então, cuidado, né? Aqui na concussão não temos violência ou grave ameaça. Letra D. Funcionário público estadual, com o intuito de obter tal. Utiliza-se de papel, moeda grosseiramente falsificado. Se a falsificação grosseira, a posição dos tribunais é que nós temos, em tese, um crime de estelionato. Porque daí também temos que avaliar os elementos do estelionato. Um deles é a própria idoneidade do meio iludente. Mas atenção, se nós estamos diante de uma fraude grosseira, não temos crime de moeda falsa ou crimes assemelhados, né? Então, cuidado aqui, letra D incorreta. Fica claro a última, a letra E, numa hipótese de uma pessoa com 18 anos, juntamente com um amigo de menor de 18 anos, com comunhão de esforços e unidade de desígnios, uma hipótese então de coautoria, subtrair do avô da primeira, com 61 anos de idade, a quantia de R$ 1.200, aquela, ou seja, a primeira pessoa, que é o neto, praticará furto qualificado. Atenção, porque aqui a banca quis trabalhar com as escusas absolutórias, que são previstas nas disposições gerais dos crimes contra o patrimônio. Só que é interessante destacar para vocês que lá, né, seria a escusa absolutória quando o crime é praticado com pessoa até 60 anos. Então aí existe realmente uma escusa absolutória. O neto não seria punido. O terceiro sim, porque as escusas absolutórias são condições pessoais de isenção de pena. Então elas não estendem os seus efeitos para outras pessoas, são pessoais. Mas existe, né, a ressalva, justamente é importante vocês avaliarem os últimos artigos, né, porque nós temos a ressalva somente até 60 anos de idade. Então, o artigo 183 esclarece. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Então, aqui o detalhe é que então, o avô tem 61 anos de idade, afastando a aplicação desta escusa absolutória prevista nas disposições gerais dos crimes contra o patrimônio. É interessante que vocês leiam essa parte final dos crimes contra o patrimônio. Claro, aí existem outros pontos que escapam os contornos da presente questão, mas fica a recomendação de leitura, escusas absolutórias, questões relacionadas aos cônjuges, enfim, outros pontos que vocês encontram nos artigos 181, 182 e 183. Bom, era isso. Agradeço a atenção de vocês e os aguardo nas próximas questões. Um abraço! Bom, pessoal, era isso. Espero que o nosso vídeo tenha ajudado os seus estudos. Mas se você tem alguma dúvida, mande nos comentários que será um prazer ajudá-lo. Todo o meu trabalho sempre é feito com cuidado, atenção e carinho. Então se inscreva agora, curta, compartilhe, para que nossa comunidade cresça e possa ajudar o maior número de pessoas. Estamos aqui e nas principais redes sociais. É só você digitar Professor Pedro Luciano e nos seguir. É rápido, é fácil. E também no site você encontra muitos materiais que estamos produzindo para vocês. Infográficos, revisões, cursos e muito mais. É como eu sempre digo, o interesse é o maior educador. Até breve!